O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A história é construída de datas e nomes. No caso do futebol, a data que marca o início da prática do esporte aqui no estado é 1903, quando Victor Ferreira do Amaral trouxe a primeira bola para o estado. Mas muito além de conquistas, datas e jogadores importantes, o futebol ajudou a construir a história da sociedade. Quer saber como? Embarque nessa viagem conosco. O Ciência começa agora! O primeiro registro de um jogo de futebol acontecido aqui no Paraná é de 1905. O anúncio do jornal Diário da Tarde chamava a população para assistir um jogo de bola que aconteceria em um bosque na Rua Marechal Deodoro, número 64. Quem jogou, o resultado das partidas, que depois seria parte de um torneio realizado na véspera e no dia do Ano Novo de 1906, são desconhecidos. Boa parte do início da história do esporte é assim, feita de ilustres anônimos que jogavam em qualquer campo aberto no tempo que sobrava entre o trabalho e o descanso. Então, o futebol não era conhecido, começa a ser praticado, principalmente entre os imigrantes, italianos, alemães, espanhóis, mas rapidamente se dissemina junto à população brasileira de maneira geral. O futebol, assim como até hoje, né, sobretudo no começo do século XX no Brasil e em Curitiba, o futebol era também praticado nos colégios, né, nos colégios de padres, nas empresas. Quer dizer, muitas empresas estimulavam essa prática esportiva, como outras práticas esportivas também. E aí vem aqueles marcos fundadores que são altamente suspeitos, né? Então, o Victor Amaral trouxe a primeira bola. É mais uma coisa simbólica, certo? É possível isso, não há grandes evidências disso, mas é possível que tenha acontecido, porque a bola era muito cara. Hoje mesmo uma bola de futebol, né, vamos dizer assim, profissional, é cara. Você imagina, então, nos anos 1900, 1910. O futebol se tornou popular no Brasil principalmente por causa da facilidade de ser jogado. Bastava um espaço aberto, algumas pessoas, traves improvisadas e, é claro, uma bola, que não precisava ser aquela toda de couro bonitona. É que nem eu nasci aqui nas Mercês, né? Então tinha o Botafogo, que era um time de segunda divisão. A gente nasceu, meu pai, meus tios jogavam ali, né? Então a gente fica sempre torcendo pro time. Deu um joguinho, vai lá no qualquer campinho, né? Ele dava uma limpada, já saía um futebol, né? Futebol de chuteiras e uniformes só mesmo para os ricos que jogavam nos vários clubes que foram fundados nas décadas de 10 e 20. Savoia, Britânia, Água Verde, América. A capital paranaense rapidamente ganhou clubes que muitas vezes representavam uma etnia de imigrantes. O primeiro foi o Coritiba, fundado por alemães em 1909. Logo depois, em 1913, surgiu o Internacional, criado por Joaquim Américo Guimarães, poderoso industrial da erva mate. Clube este que mais tarde virou o nosso conhecido Atlético Paranaense. No início, os primeiros clubes eram de elite, inclusive das etnias, né? Veja, os alemães fundaram o Curitiba, né? Depois, o Joaquim Américo, com a elite socioeconômica, política e cultural da cidade, né, funda o Internacional e o América, né? Os italianos fundaram o Savoia, né, o Água Verde, né,
que hoje é o Paraná Clube, por exemplo, né? O próprio Palestra Itália, em 1921, foi criado pelos italianos do Banco Francês Italiano. Então, evidentemente que era uma elite no início. É claro que esses clubes, sim, eram constituídos por elites, né? Que compravam uma sede, tinham um terreno próprio, compravam as roupas, enfim, o uniforme dos clubes, a bola, etc., etc., né? E desde o começo já a prática também de cobrar ingresso, né? Para ajudar o próprio, como uma forma de participação associativa como até hoje existe, né? Os negros e os que não tinham dinheiro para jogar nos clubes geralmente ficavam de fora, mas isso não impediu que alguns jogadores, por causa de seus talentos únicos em campo, fossem aos poucos sendo aceitos no futebol. Como Leônidas da Silva, que foi o primeiro jogador a fazer sucesso internacional. Foi ele o inventor da famosa bicicleta. Campeão regional pelo Flamengo e Botafogo, jogou na seleção brasileira, na qual ganhou o apelido de Diamante Negro, de um comentarista francês. Aqui no Paraná, Moacir Gonçalves foi um dos primeiros negros a jogar bola. Ele começou junto aos italianos do Palestra Itália em 1924. Alguns anos depois, foi convidado para jogar no Coritiba e chegou a ser técnico do time. Não dá para imaginar que numa comunidade de imigrantes, né, como, por exemplo, a do Curitiba, basicamente composta por italianos, por alemães, por suíços, o que nós podemos chamar assim uma elite curitibana na época, de imigrantes, não podemos imaginar, seria ingenuidade imaginar que eles aceitariam o ingresso de pessoas pobres e, sobretudo, de negras, né? Ou seja, os homens negros não tinham acesso aos clubes, não só de futebol. Isso é uma coisa, um certo mito, né? Uma coisa mística de dizer que os clubes de futebol eram racistas. Todos os clubes sociais eram racistas, a sociedade era racista. Quer dizer, o negro era ainda visto como um escravo, uma pessoa inferior. Mas, à medida que o futebol foi crescendo, aqueles menos abastados, né, principalmente os da periferia, passaram também a criar os seus clubes, né, os seus times de futebol. E muitos desses times tornaram-se famosos, não só no Paraná, como no Brasil. E foram eles, inclusive, os grandes celeiros, né, porque desses timinhos de periferia é que os grandes clubes, né, iam buscar aqueles ótimos jogadores. E aí foi mesclando, né, e surgiram as excepcionais equipes do futebol brasileiro. Porque o lúdico do futebol é ganhar, é vencer. A disputa de qualquer esporte, né? Mas no futebol, no caso. Principalmente. Né? Não tem, sim, por mais... A gente fala de esporte amador, de confraternização, de fair play, usando as palavras, enfim, desse tipo, mas um clube, mesmo quando joga casados versus solteiros, o casado quer ganhar do solteiro, o solteiro quer ganhar do casado. Não tem sentido jogar o futebol se não houver expectativa de uma vitória, né? Evidentemente. E quando isso vai se configurando um fenômeno social, para além daquele reduzido número de associados, e vai tomando uma força de cultura popular, começa a haver as disputas entre os clubes. Então, os clubes querem ganhar. Os melhores atletas não se encontravam entre aqueles descendentes de suíços, italianos e alemães que compunham os fundadores do Curitiba. Então, começa a abrir, né, para ingresso de atletas de outras etnias, né, de outras camadas sociais, né, para a função de atleta. É preciso distinguir, isso foi durante muito tempo, muito claro essa distinção, que uma coisa era ser jogador e jogar no clube, outra coisa era participar da vida social do clube. O futebol paranaense é recheado de histórias curiosas. Uma delas é sobre o Clube Atlético Paranaense. Este terreno aqui, onde hoje é o campus de Ciências da Terra da UFPR, já foi campo do Atlético, cedido em 1929 pelo então governador do estado, Afonso Alves de Camargo. Mas em 1933, Manuel Ribas, o então interventor do estado, pediu o terreno para construir uma escola de agronomia. A negociação se deu da seguinte forma:
O Atlético trocou este espaço aqui por este outro, que nada mais era do que uma fazenda que ficava no fundo de um vale numa baixada. Surgia assim a casa definitiva do Atlético, o estádio da Arena da Baixada. Isso aconteceu em novembro de 1933, uma permuta pura e simples. Foi isso que aconteceu e o Atlético, por conseguinte, passa a ser, então, proprietário da Baixada. Você sabia que o aviador Santos Dumont é um dos sócios do Atlético? Pois é, isso aconteceu em 1916, quando ele veio a Curitiba para conscientizar as autoridades sobre a importância de tornar as Cataratas do Iguaçu em um parque nacional. Como ele era apaixonado por futebol, não perdeu tempo e se associou ao clube, que na época se chamava Internacional. E as curiosidades não param por aí. E o Furacão? Quando surgiu esse nome, que hoje é sinônimo de Atlético? Você confere no próximo bloco. Não saia daí! Metade do século passado, torcer por um time significava pertencer a um lugar. O local de nascimento dos clubes e onde ficavam seus estádios são importantes para a história. Pouca gente sabe, mas o Alto da Glória, a casa do Coritiba, era uma colônia de alemães. E na região da Vila Capanema, onde jogavam ferroviários, era uma área industrial. E boa parte dos jogadores eram os operários das fábricas ao redor. À medida em que a sociedade vai se tornando mais complexa, vai se modernizando, vai se urbanizando, né, esses pertencimentos étnicos ou de bairro vão se dissolvendo. Quer dizer, hoje poucas pessoas fazem referência ao fato do Curitiba estar no Alto da Glória. Alto da Glória é apenas um nome, mas não faz referência, como era no princípio, né, a região, o bairro. Ou o Atlético em relação à região do Água Verde, ou do Paraná, o Ferroviário em relação à região do Rebouças. Isso, no começo, nos anos 20 e 30, era muito enfatizado, essa questão do bairro, ou dos grupos étnicos. No Paraná já começa também a se desaparecer isso. E aí os clubes ganham autonomia, ou seja, o Curitiba é o Curitiba, né? Não importa que bairro ele está, mas o Atlético é o Atlético, e outros clubes também ganham essa configuração. O futebol está intimamente ligado, então, com o desenvolvimento da cidade, com o desenvolvimento da sociedade paranaense de modo geral? Com certeza, né? E ele próprio participa dessa configuração, né? Quer dizer, ele modifica o aspecto arquitetônico da cidade, a mobilidade da cidade, ele interfere também, assim como a cidade, claro, interfere na formação dos clubes. Curitiba também possui seus grandes clubes de futebol. Esta vista nos mostra a concorrência de automóveis à frente do Clube Atlético Paranaense, num dia de jogo que veremos correr entre Atlético e Coritiba. Vemos aqui, em pleno campo, uma coleta espontânea para acudir aos flagelados das enchentes em Minas Gerais. Atlético e Coritiba são os maiores rivais do futebol araucariano. Vemos alguns detalhes de emocionante prêmio entre os pó de arroz e os coxas brancas, como são crismados pela gíria popular. Como estamos vendo, é de primeira ordem o futebol na terra dos Pinheirais. A cidade cresceu e se modernizou. O ano era 1949. A rivalidade entre os clubes do futebol paranaense era cada vez maior. Atlético e Coritiba já se enfrentavam há algumas décadas. E outros times da capital e do interior também não ficaram para trás e conquistaram várias edições do Campeonato Paranaense.
Com nomes como Neno, Viana, Rui e Jackson, o Atlético montou um time que faria história. O campeão paranaense de 49, com 11 vitórias consecutivas e 49 gols marcados, ganhou o apelido de Furacão, gritado pela torcida até hoje. Valdomiro Galalau foi um dos jogadores daquele time. O zagueiro exibe com orgulho a faixa de campeão. E essa faixa aqui? O senhor ganhou ela em 49. Essa foi em 49, quando saiu o Furacão, né? E daí tinha mais, fui mais vezes campeão, mas nunca a gente não tinha faixa, não tinha um monte de coisa naquele tempo, né? Naquele tempo você não podia levar nem a camisa para casa, né? Tinha que tirar e deixar lá lavar para outro dia, para outro jogo. E por que Furacão? O Furacão é porque dava tempestade toda hora, né? Nós ganhava, vamos dizer, o Corinthians, ganhava do Palmeiras, ganhava dos times grandes, né? O Bahia era um time grande naquela época e a gente ganhava, né? O Sport Clube Recife também, esse time era... Nós ganhamos lá, ganhamos aqui, né? Pois é, depois de tanto tempo você não sai na rua, né? Tudo. Tem até os caras que é do Curitiba, né? Vem conversar com a gente. Diretamente do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro. A Copa do Mundo chegou ao Brasil em 1950. Cobrou friaça. Cabeceou Jair, marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. O silêncio que calou mais de 100 mil pessoas que lotavam o Maracanã após a derrota na final contra o Uruguai. É um dos momentos mais amargos da história brasileira. Quem venceria a Copa 8 anos depois, em 1958, e seria bicampeão em 1962, popularizando ainda mais o esporte no país. Na pátria de chuteiras, como o Brasil começa a ficar conhecido, o futebol se profissionalizaria rapidamente. O futebol paranaense, a partir de 1968, ele sofreu uma grande revolução, que foi o Jofre Cabral e Silva quem fez isso, né? Então ele trouxe jogadores bicampeões do mundo para jogar no Atlético, por exemplo, né? Veio o Djalma Santos, veio o Bellini, né? O Zequinha, e aí obrigou os outros clubes como o Curitiba, como o Ferroviário e até as equipes do norte do Paraná, que ainda eram poderosas nessa época, na metade dos anos 60, para que também melhorassem, né, as suas equipes. Então, a partir daí, o futebol do Paraná passa a ter uma visão nacional, porque o Atlético fez uma bela campanha em 1968 durante o torneio Roberto Gomes Pedrosa. E a partir de 71, as equipes paranaenses vão participar do Campeonato Brasileiro, que existe até hoje, né? Então, a partir daí, mudou o status quo do futebol paranaense. Até metade dos anos 60, era um futebol doméstico, exclusivamente, né, com os nossos jogadores, digamos assim. E a partir de 68 em diante, então, ele passa a ter jogadores oriundos, né, de outros estados, jogadores famosos, que evidentemente alavancaram sobremaneira o futebol paranaense. E no Paraná, fora da capital, outros clubes muito importantes também fizeram história. A riqueza proveniente da cultura do café fez com que clubes como Londrina e o Grêmio de Maringá vivessem anos de ouro. Mas a forte geada em 1974 dizimou as lavouras e automaticamente, aos poucos, esses clubes entraram em decadência. O fato hoje de nós termos poucos clubes no interior do Paraná é um fenômeno que tem a ver com o desenvolvimento econômico do Estado, né? Quer dizer, a forma como a economia se desenvolveu, a sociedade se organizou, que não só em Curitiba, no Paraná, mas no Brasil, né, é que explica, por exemplo, o desaparecimento dos clubes
dos clubes do interior do Paraná. Até o início dos anos 70, ainda o café era a mola propulsora da economia no norte do Paraná. Para você ter uma ideia, nos anos 50, 60, com o boom do café, em que a economia paranaense brasileira, evidentemente, né, girava em torno do café, nós tínhamos em torno de 25 clubes profissionais no norte do Paraná. O Norte Velho e o Norte Novo, novíssimo, como eles chamavam na época. Nós tivemos os campeonatos ocorrendo no norte de 1958 até 1965. A partir do momento em que o café começou a ter a sua derrocada, e exatamente em razão da grande geada, né, dos anos 75, que acabou o café no norte do Paraná, automaticamente, aos poucos, as equipes do interior foram decrescendo, e como os ciclos econômicos, né, tem o sobe e desce sempre, então o futebol acabou, pelo seu alto custo, diminuindo e muito no interior desse país. O esquadrão profissional do Fluminense Futebol Clube do Rio realizou em Curitiba a inesquecível e monumental temporada. Estreando em nossa capital, o supercampeão carioca enfrentou o Clube Atlético Ferroviário, inaugurando o majestoso estádio Dorival de Brito, num espetáculo que está fadado a constituir o maior acontecimento esportivo do corrente ano. Vitorioso naquela peleja por 5-1, o Fluminense Futebol Clube voltou à cancha para enfrentar o Clube Atlético Paranaense, encerrando assim a sua excursão ao Paraná. Maciço público lotou as dedências do grande campo de esportes da Vila Capanema para a segunda exibição dos supercampeões. Recebida e sob entusiástica ovação da torcida, as equipes do Fluminense e do Atlético posam para o operador do Cine Jornal. Sob as ordens de Ataíde Santos, o embate foi iniciado num ambiente de grande entusiasmo, revelando um Atlético voluntarioso e agressivo, disposto a barrar a trajetória do grande conjunto guanabarino. Assumiu a peleja aspectos antes no primeiro tempo, quando os rubro-negros foram mais perigosos que o adversário. Malgrado, porém, a insistência dos ataques locais, o Fluminense conseguiu nessa fase o seu primeiro tento, resultado, aliás, injusto para o Atlético. Na segunda fase, os rubro-negros continuaram perseguindo o empate com insistência, mas a maior classe dos tricolores e o cansaço que dominou os locais transformaram a fisionomia da partida, cujo resultado final assinalou 4-0 para o Fluminense. O Ciência de hoje está acabando, mas não perca o segundo tempo da nossa viagem pelo universo do futebol. No próximo programa você vai saber mais sobre o papel da imprensa na cobertura esportiva e também o que move o torcedor na paixão pelo seu time. Não perca! Até a próxima semana!